Primeiramente, a votação data da reunião anterior. Declaro alguma manifestação contrária? Declaro aprovado. Nós temos em mesa, antes de iniciar os debates, senhores deputados, um requerimento do deputado Padre Pedro Baldassarra, que ele pede que sejam realizados 7 seminários temáticos. Na verdade, ele pediu seminários, né? Não, ele falou disso. Não, aqui está escrito seminários. Foram 7 seminários. 7 seminários. Desculpa. Eu posso ler o requerimento para Vossa Excelência. Vem por meio desta, na condição de presidente do Fórum Aquífero Guarani, das águas superficiais, aprovado pela sessão do dia 2/19 e tal, requerer a parceria e realização de 7 seminários, cuja temática será meio ambiente e sociedade, abordando especificamente situações de rios, com os professores Dr. Carlos Walter Porto Gonçalves, Dr. Luciano Hering, Dr. Márcio Antônio Nogueira e Dr. Marcos Aurélio Espíndola. As palestras serão no presente ano com as seguintes datas e respectivos municípios. 5 de junho, em Florianópolis, 28 de junho, em Anchieta, 6 de julho, em Itapema, 3 de agosto, em Uruçanga, 20 de setembro, em Salto Veloso, e 21 de setembro, em Papanduva, e, por fim, 4 de outubro, em Lages. Informo que o deputado Padre Pedro disse que esses seminários são feitos em parceria com a Escola Lúcio Mauro da Silveira. Então, como é necessário a aprovação desse requerimento para que sejam tomadas as providências da comissão, né, para dar andamento a essas comissões, coloco em votação. Senhor presidente, só para complementar, boa tarde, presidente, deputados, a todos os presentes. Só para complementar essa informação, o Padre Pedro tem há muitos anos que vem debatendo essa questão do aquífero Guarani, é uma bandeira que ele já traz histórica do seu mandato, já tem essas parcerias, faz esse debate no estado inteiro, então é extremamente importante porque hoje a água é das principais riquezas que Santa Catarina tem. Então, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores, na segunda ordem do dia, nós contamos hoje com a participação dos senhores Egídio Martorano, o Dr. César Olsen, que são os representantes da Fiesc. Na verdade, aqui, contamos com a presença dos senhores Egídio, eles representam quem? O presidente da Fiesc. E o Aguiar? Olha, E o Aguiar? Aviação Civil. não. O Aguiar é o presidente da Fiesc, não foi de Fiesc. Certo. Represento o Mário Aguiar e vim pela aviação executiva também. Ótimo. Então, eu vou reformar só porque está uma anotação a caneta aí. Hoje contamos com a presença dos senhores Egídio Martorano e o César Olsen, representando o presidente da Fiesc, o senhor Mário César Aguiar, que eles vêm tratar, de fato, do PL 81.7/2019, que dispõe sobre a isenção de impostos sobre a operação relativa à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transportes internacional e de comunicação, o ICMS, na hipótese da querosene de aviação civil. Um debate que os senhores deputados já conhecem aqui na casa, né? Foi apresentado aos deputados, alguns deputados, não sei se todos os deputados receberam, a manifestação do Floripa Airport e da própria Fiesc, no sentido de apresentar uma abertura de debate com relação à proposta do governo de reduzir o ICMS da querosene de aviação de 17% para 7%, na proposta que chegou aqui, aquela lei que foi rejeitada e agora voltou com o novo deputado Caro Preso, seja bem-vindo, com o novo formato, deputado. E, então, eles solicitaram o espaço aqui na mesa para que a gente pudesse conversar com eles sobre a proposta. Eu adianto, senhores deputados, que a proposta das entidades
é de que haja contrapartida, né, nessa questão, já que o governo abre mão de 25 milhões de reais em receita e não se observou nenhuma pedido de contrapartida. Foi apresentada uma proposta de emenda a essa legislação justamente para atender a solicitação dos senhores deputados, dos senhores representantes das empresas. Certamente essa emenda será anexada ao projeto assim que ele estiver em trâmite. Não está em trâmite ainda, né, deputado? Esse do ICMS, né? Já está em trâmite. Será apresentado ao projeto e seguirá com as normas legais. Está na Finanças. Então, já faz parte do projeto. E os senhores aqui presentes pretendem apresentar as razões pelas quais eles entendem que é necessário a alteração legislativa nesse sentido. Então, também presente conosco o Vinícius de Luca Filho, ele que é o superintendente de turismo da Grande Florianópolis. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela presença de todos. Pode chamar o Simon e o Tobias, que eles querem mostrar uns slides. Tá. Para depois começar o debate. Antes de, então, começar os debates, eu convido os senhores Simon Locker e Tobias Bauer, eles que vão apresentar aqui a manifestação da proposta de ajuste. Tem uma inclusão, porque isso interpreta combustível de aviação, só o querosene, tem o avgás também, que é da aviação executiva. Mas vamos fazer fazer uma coisa só. Deputado, o pessoal do Floripa Aeroporto, foram eles, baseado no estudo deles, que a gente fez a emenda modificativa. Tá. Eles vão fazer uma apresentação antes e daí depois eles apresentarem, que é bom o pessoal da Fiesc, o ofício da Fiesc veio também nesse sentido. Bom, senhores, se houver concordância dos demais deputados, nós vamos abrir a palavra para o... queridão. Tudo bem, deputado? Para os representantes da Floripa Airport, os senhores Simon e Tobias, para que eles apresentem aos senhores deputados as razões pelas quais eles entendem que essa legislação deve ser estudada e posteriormente alterada. De acordo? Aperfeiçoada. Então, a palavra é essa. Então, estamos aprendendo diuturnamente. Aperfeiçoado. Perfeito. Qual a palavra, então? Perfeito. Obrigado, deputado. E os demais presentes aqui, deputados. Meu nome é Simon, eu sou integrante do Grupo Zurich, e aqui responsável pela concessão em Florianópolis, junto com meu colega Tobias. Nós vencemos a concessão do aeroporto em 2017. Eu lembro que na época eu conheci o deputado Vampiro com outro chapéu na Secretaria de Infraestrutura ainda. Aliás, a gente vem da obra do acesso, por isso que até os meus sapatos sujos, mas a obra está caminhando e o DEINFRA está comprometido a entregar o acesso até dia 1º de outubro, que é quando a gente abre o nosso novo terminal. Isso não é o foco da minha fala hoje. A gente foi convidado aqui para contribuir com a questão do ICMS, né, que hoje eu diria que é uma das principais ferramentas para incentivar o crescimento do setor da aviação. Então, para nós, como administrador aeroportuário, e creio eu também para o estado de Santa Catarina, é uma pauta extremamente importante, tendo em mente que no ano que vem tem a concessão também de Navegantes e Joinville. Chapecó está cogitando a privatização também. Então, é um grande atrativo para o Estado trabalhar essa política de uma forma que ela incentive esse crescimento do setor. Deputado, desculpe ter roubado aqui a cadeira. Eu trouxe apenas para contextualizar alguns números da aviação. Esse estudo foi feito pela Associação Brasileira de Empresas do Transporte Aéreo sobre o valor agregado que a aviação gera aqui em Santa Catarina. Hoje, o transporte aéreo é responsável, isso com toda a cadeia envolvida, por 141 mil empregos e gera por ano 6,4 bilhões em produção. Então, é uma receita significativa para o Estado.
E uma curiosidade, Santa Catarina é o estado que mais se beneficia, em comparação com os outros estados no Brasil, é o estado que mais se beneficia, economicamente falando, do crescimento da aviação, porque a correlação da aviação com o turismo, principalmente, que é, se eu não me engano, 12% do PIB catarinense, o impacto da aviação é extremamente grande no turismo. Eu também quero enfatizar que a riqueza que um voo adicional gera aqui para o Estado, tanto para nós como administrador aeroportuário, obviamente, como também para a cadeia produtiva como um todo, ele é em torno de 50 milhões de reais. Um voo adicional diário por ano. Tá? Então, no ano inteiro, ele gera 50 milhões. Esse é o nosso grande motivador por que a gente quer fazer a aviação crescer. Tá? Os efeitos diretos, que é colocando um voo, o aeroporto e as companhias aéreas, eles ganham em torno de 2,5 milhões de reais ano. Os efeitos indiretos, me desculpem, não está muito legível aqui, mas a gente pode compartilhar essa apresentação na sequência. Os efeitos indiretos, que são principalmente os que trabalham vinculados à aviação, como restituição de bagagem, alimentação, limpeza das aeronaves, já em torno de 4,4 milhões. Os efeitos induzidos, que é o consumo depois desses funcionários que estão empregados, então já é uma cadeia maior, são 7,5 milhões que são geridos. E os efeitos catalisadores, que é principalmente o setor que faz parte da comissão aqui de turismo, obviamente, né? O turismo, hotelaria, restaurantes, já é em torno de 40 milhões, que dá no total uma geração de riqueza acima de 50 milhões, fora todos os outros efeitos. Tá? Então, com isso, a gente quer justificar uma política agressiva nesse sentido para fomentar o crescimento da aviação. Agora, tendo isso em mente, os estados, obviamente, brigam por conseguir atrair esses voos, e o ICMS é uma ferramenta muito poderosa nesse processo. Eu trouxe aqui um mapa do Brasil com as diferentes alíquotas de ICMS que estão hoje. Então, a gente tem Piauí, se não me engano, que está com 27, que está fora da curva, mas, em geral, varia entre 0, que é o caso do Ceará, 7, que hoje é mais ou menos a norma, 7 a 12. Tá? E hoje, em Santa Catarina, a alíquota está em 17. Então, nós temos, sim, nesse contexto nacional, a necessidade de reduzir essa alíquota. A questão é como. Como o deputado Ivan já mencionou, chegou aqui a proposta do Executivo, né, na Assembleia. Eu vou compartilhar 3 casos que eu considero casos de sucesso de diferentes estados para contextualizar as diferentes possibilidades de políticas públicas. O Ceará, eles têm um foco muito claro. Eles queriam se consolidar como hub internacional no Brasil. Então, a política deles foca no incremento de decolagens diárias, o que, por sua vez, deve possibilitar 5 decolagens semanais intercontinentais. Que hoje, como nós sabemos, a Gol estabeleceu o hub deles lá no Ceará, voa direto para Paris, para Amsterdã, tem conexões diretas com os Estados Unidos também. Então, eles conseguiram ampliar, por meio dessa ferramenta, a rede, a malha deles. Estima-se que, em função dessa diminuição da alíquota de ICMS, o impacto na economia de Ceará anual é de 1 bi. Então, 1 bi de reais gerado com essa redução. Então, não é que a gente abre mão de uma receita, a gente atrai mais voos, a gente atrai mais turismo. E Ceará hoje é usado como case de sucesso aqui no Brasil para fomentar a aviação. O segundo exemplo que eu trouxe, que eu vejo que tem muito potencial para ser replicado aqui em Santa Catarina, eu coloquei como rúbrica em cima sempre o regional, doméstico e internacional, que mostra qual é o foco de incentivo, porque cada estado tem a sua vocação.
será que a vocação é de só fomentar o regional? No caso do Ceará, eles decidiram de focar plenamente no internacional e alimentar o doméstico. Já Pernambuco tem uma proposta muito mais equilibrada. Eles incluem a componente regional, que obriga as companhias aéreas que querem ganhar uma alíquota de 12% de voarem 3 vezes por semana Recife interior. Também tem que voar 15 voos adicionais do que era a malha antes da política, para conseguir se candidatar para esse benefício fiscal. E o internacional, que é um voo semanal, mais 40% de consumo de QAV. Com isso, obviamente, eles querem cobrir a perda da arrecadação do ICMS. E tem mais um nível que cai para 7%, que é a diversificação da malha. Então, além de cumprir o primeiro item, eles teriam que cumprir o segundo item, que é ter 20 destinos e aumentar 40% do consumo de querosene. Com isso, nos últimos 3 anos, o Pernambuco conseguiu gerar 5 mil empregos, atraiu o hub da Azul. A malha cresceu em 156% e quase duplicaram os destinos. Então, são formas de desenhar políticas públicas que visam a incrementar a malha. Temos dados também, se eu não me engano, o Ceará cresceu, na média, nos últimos 3 anos, depois dessa implementação da política. A aviação cresceu 4%. Em Pernambuco, a média anual é de 5%, sendo que aqui em Santa Catarina a gente vem caindo ao longo dos últimos 4 anos em 2%. Tá? Então, é uma política que nós entendemos que temos que implementar aqui, sim. O caso, eu trago esse caso também porque o nosso grupo acabou de ganhar a concessão do aeroporto de Vitória, e lá eles fecharam no começo desse ano esse acordo, que também se baseia em 3 pilares, que é o regional, um voo diário para um município, doméstico ampliar 2 rotas ou colocar uma rota nova e colocar um voo internacional. Então vejam, Espírito Santo, que tem um turismo internacional muito menor do que Santa Catarina, inclui uma rota internacional. E ela vai ser voada pela Gol. Então, é uma forma, essas políticas de ICMS, de incentivar as companhias aéreas a voarem mais. Eu vou mergulhar rapidinho na proposta que veio do Executivo, que ela foi... Eu acho que eu posso falar isso, ela foi bem simples. Se uma companhia aérea voar para 4 destinos em Santa Catarina, ela ganha, em cima da alíquota, ela ganha 29% de desconto, ou seja, cai para 12%. Se ela voa para 6 aeroportos, cai para 7%. Tá? O grande segredo de Santa Catarina, hoje o mapa é o seguinte. Nós temos esses 6 principais aeroportos: Chapecó, Joinville, Navegantes, Floripa, Criciúma, Jaguaruna e Lages. A TAM voa para 4 aeroportos, a Gol voa para 4 aeroportos e a Azul voa para 6. Ou seja, automaticamente todas as companhias aéreas se encaixam dentro de uma proposta sem ter nenhuma contrapartida. E vai além. Lages tem um comprimento de pista que a Azul e a Gol não conseguem voar. Ou seja, qual é o incentivo para essas 2 companhias aéreas voarem para um 5º aeroporto e nem para 6 nem dá? Então a gente está amarrado com essa política que não tem potencial para desenvolver. E nós acreditamos, e a gente está conversando com os outros aeroportos de Santa Catarina também, que concordam com o nosso posicionamento também, que isso pode ser uma proposta muito mais sofisticada, como a gente viu nos outros estados também. Quais são, para nós, as oportunidades perdidas no caso? Como o deputado falou, existe uma perda de arrecadação fiscal automática,
esses 25 milhões, caindo 17 automaticamente para 12,7, a gente perde receita. Tem um detalhe que eu não mencionei. As companhias aéreas têm que voar regularmente para 4 cidades. Não é definido o que é regularmente. Geralmente é uma vez semanal. Então, se a Azul hoje voa 6 vezes semanais para Lages, a malha pode até cair para uma vez semanal só e atende o requisito. Então, são brechas que eu acho que a intenção foi muito boa do executivo em desenhar essa proposta. Ela é simples, só que ela foi simples demais, na minha opinião. Então, no nosso entendimento também, não estimula voar para novas bases. Como eu coloquei, o cenário hoje já é o máximo que as companhias vão querer voar. Não tem um incentivo de decolagens mínimas ou novas rotas ou de diversificação da malha, que eu acho que hoje é um grande gargalo em Santa Catarina. De Florianópolis, 66% dos nossos voos vão a São Paulo. Então, não temos Belo Horizonte. Chapecó não tem voo para Brasília, vai tudo canalizado a São Paulo. Criciúma, Porto Alegre. Então, essa política é uma oportunidade, como mostrou Recife. Nós podemos exigir a diversificação da malha, que eu acho que hoje não está atendido. E a outra, que eu acho que é principalmente no interesse de Navegantes e Florianópolis, a conectividade, e da população catarinense também, no meu entendimento, de ter um voo direto internacional, Santiago do Chile, Miami, e isso não só na temporada, mas também fora da temporada. Então, essa política pode ser desenhada de uma forma que ela tenha um impacto positivo no nosso setor. A gente acompanhou a emenda que o deputado Ivan protocolou, eu acho que é essa a palavra, né? Que incentiva a aviação regional. Entendemos também que a malha doméstica, eu acho que a proposta ela exige um certo número de decolagens diárias. Com isso, a gente não corre o risco de ter uma diminuição da malha aérea. E também incluiu o assunto da rota internacional, que creio eu que também é um ponto importante nessa política pública. Eu quis só compartilhar essa visão para contextualizar a questão do ICMS, que a gente sabe que é um assunto bastante delicado e complexo, e incentivar os senhores também a pensarmos o desenvolvimento do setor da aviação em conjunto, porque o impacto que a aviação consegue gerar ele é muito grande. Tá? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder ter colocado esses slides. Estamos à disposição, acho que no nosso interesse, nós assumimos o compromisso não de construir só o novo terminal aqui em Florianópolis, mas de estar em Santa Catarina por 30 anos. Nós, pessoalmente, não sabemos quanto tempo a gente fica, mas é do nosso interesse do Grupo Zurich em trabalhar esse crescimento em conjunto. Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Simon. Antes de passar a palavra ao Tobias, eu acato o requerimento do deputado Vampiro, que está cumprindo uma missão extraordinária aqui na Assembleia, que é de depurar, né, o orçamento. O orçamento não, a reforma administrativa e tem reunião em seguida. Por isso tem a palavra, deputado Vampiro. Obrigado, deputado Ivan. Não, primeiro, cumprimentá-los pela oportunidade. Eu acho que é super importante pensar não só no aeroporto, mas Santa Catarina como um todo e aviação. Nós precisamos potencializar isso, Ivan. Na verdade, quando eu fui secretário de infraestrutura, Fabiano, nós temos aeroportos que estão com pista, que estão com terminal de passageiros e que estão efetivamente à deriva. Poderia falar do aeroporto de Nilo Cerqueira, o aeroporto próprio de Correia Pinto, o aeroporto Correia Pinto, de Caçador, o aeroporto de São Joaquim. Nós temos alguns aeroportos, na verdade, que nós precisamos potencializar para melhorar o nosso núcleo, efetivamente, de pousos decolagens. Mas a preocupação realmente foi muito simplória. Eu acho que o Ivan, vocês conseguiram captar bastante, na verdade. O que não poderia acontecer é o que estava acontecendo anteriormente, né? Uma companhia voava com 3, outra com 7 e outra com 17.
para o mesmo lugar, para a mesma localidade. Eu acho que unificar, colocar uma política de isonomia tributária para as empresas, é isso que se põe. Só que eu acredito, na verdade, que a gente tem que usar o que tem de mais moderno, o que deu certo. E poder, obviamente, fazer essas análises e amostragens. É o que você acabou de colocar, é o que o Ivan acaba de colocar. Eu gostaria de endossar a emenda do Ivan, dizendo que estamos juntos. Eu acho que esse é um trabalho que tem que ser feito em conjunto com os líderes, Ivan. É super importante para que tenha celeridade e apelo, obviamente, à base, a base que eu digo de votação ali em plenário, né? Na verdade, super importante. E dizer que isso tem sido uma política tranquila. Eu vou pedir licença, que às 15 horas que é a reforma administrativa, mas às 2 horas da tarde eu tenho agora o Paulo Eli, que é outro problema de CMS, o Miller está lá representando a Fiesc, que é com o setor cerâmico, da Anfacer e também do Sindceram, que é a política tributária de Santa Catarina em relação a São Paulo. Então, nós temos uma reunião agora às 14 horas, por isso que eu peço para me ausentar, mas eu acompanho aí a comissão, que eu acho super importante melhorar uma proposta, Vini. Eu acho que é aperfeiçoamento de proposta, né? Nós não estamos querendo dizer que o Estado não está contribuindo com a aviação e não está querendo incentivar. É aperfeiçoar para potencializar ainda mais o turismo e a aviação. Obrigado, senhor presidente. Um abraço. Obrigado, deputado Vampiro. Sempre uma oportunidade enorme ouvir suas palavras, até pela experiência que tem, né? Ter passado por aqui. É que, deputado Preso, se o senhor me permite, nós iríamos ouvir, não sei se o Tobias, não? Não, então tá. Só para terminar a exposição, né? Deputado Caro Preso. Deputado. Bom, primeiro, boa tarde a todos, em especial ao senhor presidente. Como a gente vê, acho que nós andamos perdendo muito tempo por falta de profissionalismo, sabe? O profissionalismo, em algumas áreas, se traduz em números, né? Se quer gerar emprego e renda, você tem que abrir mão de algumas prerrogativas de governo. Enquanto as pessoas não acreditam em números, vai ser difícil convencer a política a mudar. E esse é o quê da questão. À medida que os políticos vão amadurecendo, ou então caem, a cadeira cai, eles começam a abrir o viés de crescimento e desenvolvimento, principalmente. O que é a coisa mais importante na vida de um cidadão? É ter o emprego e renda para defender. Daí ele defende tudo, ele defende a educação, ele defende a saúde, né? Mas tudo tem que partir de uma base que o cara tem que ter emprego. Então, o turismo, quando a gente vê campanhas isoladas em cidades, em regiões e tal, acho que ainda nós temos alguns focos isolados de turismo em Santa Catarina. Mas a gente não pode dizer que Santa Catarina seja um mar de profissionalismo no turismo. Então, nós temos que pensar muito maior. O pensamento da gente tem que ir além da mesmice que vem acompanhando o governo do Estado, através das suas vontades especiais, do achismo, e se render a evidências. É para isso, a medicina é assim. Eu posso dizer que os médicos acabam escolhendo os melhores métodos de tratar as pessoas, e os governos também têm que fazer, principalmente na geração de emprego. Então, é grato ouvir mais uma evidência de que nós temos que ir atrás de evidências. É isso. Essa é a coisa, entende? Infelizmente, as pessoas se prendem a números de arrecadação, mas eles não vêm na frente. Eu vou fazer o quê? Entende? É uma chaga dentro da política e talvez estejamos acordando. Obrigado. Obrigado, deputado Caro Preso. Deputado Mioto. Senhor presidente, quero parabenizá-lo pela iniciativa e dizer que ontem ainda estava conversando com o secretário Lucas Esmeraldino sobre essa questão e não pude ver ainda a emenda de Vossa Excelência, mas creio que 3 pontos são fundamentais aqui na fala do Simon, que é regularizar essa frequência dos voos regionais, tem que estar contemplado isso na emenda, e também intensificar essa diversificação da malha nacional, com esses destinos citados, inclusive pelo Simon,
como um voo pelo menos para Belo Horizonte, ou um para o Nordeste, ou o próprio Chapecó, Brasília, né? Foi muito bem pontuado pelo Simon. E a terceira questão dos voos internacionais, eu creio que é o mínimo que nós podemos exigir das empresas. E além dos casos citados pelo Simon, do Ceará, temos o Espírito Santo, temos um bom exemplo também do Distrito Federal, Pernambuco, outros estados. Então, se fosse só 2, estaríamos em terceiro, né? Mas nós estamos bem mais lá atrás. Então, nós estamos dando incentivo de graça, nós estamos agindo de uma maneira quase que amadora, empírica, e eu creio que nós precisamos aprimorar, sim, esse projeto. Gostaria de ter acesso, então, à emenda de Vossa Excelência e ver se esses pontos estão contemplados, se não estiverem, que a gente possa construir em conjunto. E a conversa ontem com o secretário Lucas foi muito boa e a percepção do governo de que precisamos melhorar esse projeto. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, deputado Mioto. Se os deputados Márcio e o deputado Fabiano me permitirem, nós vamos continuar ouvindo nossos convidados. E concedo a pergunta do senhor César Olsen, se ele pretende fazer uso da palavra. Pois não, presidente, obrigado. E lhe agradeço a todos. Senhores, eu represento aqui o presidente Mário, da Federação das Indústrias. Logicamente, nós fechamos questão com a situação do Estado a nível de turismo. Agora, eu gostaria de chamar a atenção para um pequeno detalhe. Para os senhores terem uma ideia, em Florianópolis, quem sabe não é do conhecimento dos senhores, nós temos entre as 3 melhores escolas de formação de pilotos do Brasil, está em São José, o Aeroclube. Chama-se de Aeroclube, mas é uma escola. Lá nós temos 102 aviões, onde 81 aviões são de empresários. A maioria deles nunca sentou na cabine do piloto, eles têm um piloto contratado, levam a pujança do nosso estado, fruto das suas negociações, para outros estados, e nós estamos com a tributação em cima do Avigás, que é um combustível de aviação, em 17%. Vocês não imaginam o que impacta isso no custo da hora de voo de uma escola de aviação. Nós somos está entre as 3 melhores do Brasil. Então, vejam só, nós estamos perdendo alunos hoje, porque a tributação sobre o Avigás, que é combustível de aviação, ela impacta diretamente na custo de hora para o aluno. E, senhores, tenham a certeza, filho de gente rica não vai para o aeroclube e não faz aviação. São filhos de pessoas humildes, pessoas que trabalham praticamente o dia todo, fazem 1 ou 2 horas de voo por semana, um sacrifício enorme, e qualquer variação de valor, esse pessoal espirra, como se diz, para outras escolas. Então, nós perdemos parte de tudo aquele qualitativo que nós temos na nossa escola, que está instalando agora iluminação para visual noturno, para atender a aviação executiva. Não é gente que vai brincar à noite para dar voo, muito pelo contrário. Como eu disse, de 102 aviões, 81 são de executivos e estão sentindo a cada mês o impacto do tributo em cima de um combustível, de um avião que está destinado simplesmente para atender os seus objetivos, onde as empresas aéreas não pousam. Não são os grandes aeroportos que recebem essas aeronaves, são os pequenos aeroportos do interior, alguns até com risco, mas o empresário tem que se deslocar e tem que fazer os seus negócios. Então, a minha preocupação, o deputado João Amin fez um encaminhamento, não vou citar aqui, mas foi feito um encaminhamento regular, para que o combustível de aviação, o Avigás, que é o combustível dos aviões pequenos, do bimotor, dos aviões a pistão, seja incluído no combustível da aviação, porque ele também se destina a um pessoal que motiva e que movimenta muito a economia do Estado. Uma empresa com algum porte precisa de deslocamento rápido dos seus executivos, ela faz uso do avião pequeno, especialmente para os locais de difícil acesso, onde só servem as grandes empresas. Então, essa consideração do Avigás foi encaminhado já formalmente para que seja apenas a consideração. Eu tenho os números dos aviões executivos que estão sediados no Aeroclube, que tem a escola de aviação, uma das mais importantes, e esses executivos deixam seus aviões lá, e a preocupação da nossa escola, ou seja, todo o contexto dos nossos sócios, foi preparar a pista para receber esses aviões em período noturno. Não é comum um aeródromo como o nosso, é um dos poucos do Estado, né, que está se preparando para realmente poder atender a aviação executiva e, quem sabe, situações, né, que os senhores não conhecem, são os slots dos grandes aeroportos, que o avião executivo não pode chegar em determinados momentos, tem que ser deslocado para outros aeroportos menores. Desde que a nossa pista contemple o pouso de determinadas aeronaves, em função do seu dimensionamento, peso, essa coisa toda, vai ser um aeroporto alternativo. Então, que os senhores levassem em consideração a aviação executiva, que tem o mesmo conceito tão nobre quanto é o do turismo, que traz arrecadação para o Estado. Tenho certeza que cada tostão economizado na tributação ele vai gerar muito mais
na complementação e na execução de negócios de produto catarinense para outros estados. Senhores, obrigado. Muito obrigado, César. Nós estaremos entrando em contato com o deputado João Amin para tomar conhecimento, efetivamente, de que pé anda, né, essa situação, já que a gente está discutindo... Né? Esse encaminhamento foi feito. Eu vou conversar com o deputado João Amin, e para que a gente tome pede efetivamente como está essa emenda, de qualquer sorte, a gente já inclui junto nos nossos debates. Né? Eu pergunto ao senhor Eugídio Martorano se ele pretende fazer uso da palavra. Deputado, primeiro cumprimento aí pela iniciativa, parabéns. A FIES se manifestou formalmente, junto ao presidente da Assembleia, sobre o PL em questão. A questão é a seguinte, não é um favorecimento, não é isso importante para Florianópolis, isso é importante para o Estado de Santa Catarina. Pena que o deputado Vampiro está ausente, mas ele foi secretário de Estado e sabe a situação da nossa infraestrutura aeroportuária. Nós temos um plano aeroviário de 1990, nós temos aeroportos que não começaram a operar ainda, como o aeroporto de Otacílio Costa, nós temos aeroportos de Chapecó que necessita de entrar num projeto de concessão, porque o custo é muito alto, e para isso, esse tipo de ação ela vai beneficiar. Então, isso é muito importante dizer, todo o Estado de Santa Catarina. Nós precisamos de uma política estadual para o desenvolvimento do transporte aéreo de cargas e de passageiros. Nós não temos isso. E esse elemento é essencial, porque nós temos outros estados praticando com essa prática, que, infelizmente, a distorção fiscal no Brasil é tão grande que tem guerra fiscal na logística também, não é só na aviação. Então, nós temos turistas que estão deixando de vir para cá. O argentino, tem cases aí que não vou entrar em especificidade, muitos deles têm deixado de vir para Santa Catarina para ir em outro estado, porque a passagem é mais barata. Então, nós gostaríamos nós nos manifestamos com bastante, no sentido de contribuir, não para Florianópolis, para o Estado de Santa Catarina. Isso é importantíssimo, essa ação, para que nós tenhamos um equilíbrio em relação aos outros estados da federação, que é praticado. Não vai se abrir mão de receita, porque, como o Simon bem disse, cada passageiro que representa em termos de arrecadação para o Estado, isso compensa, até supera. Né? É uma atividade que Santa Catarina tem como uma das principais de gerações de renda, que é o turismo, e não só para o turismo. Se você tem uma base... Eu sei que isso aqui não é assunto aqui, deputado, mas me permita. 92% das cargas aéreas internacionais, nós temos uma corrente de comércio de 1,2 bilhões de dólares FOB por ano de carga internacional. Exportação e importação somada. 92% dessas cargas são evadidas para outros aeroportos, gerando ICMS lá em São Paulo, gerando emprego em Guarulhos, gerando emprego em Campinas, e muito ICMS, porque a importação é impressionante. A importação é por cascata. Então, gerando receita e renda em outros estados. Nós estamos perdendo isso. Nós somos o estado exportador, a nossa carga aérea, e a Olsen está aqui, a Olsen faz isso, só me corrija. A Olsen coloca a carga deles, que é aérea, dentro de um caminhão, é lacrado e vai até Campinas. Então, essa medida não é para o benefício do aeroporto de Florianópolis, é de todos os aeroportos e de uma política estadual de transporte de carga aérea de passageiros. Então, nós queremos retificar, tem que ser realmente inseridas as contrapartidas para desenvolver voo regional, para desenvolver os aeroportos regionais, para desenvolver operações de carga, voos diretos de carga também, por que não? Né? E voos diretos internacionais. Era essa a nossa participação. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu consulto o Vinícius, se ele pretende fazer uso da palavra. Mas não, rapidamente. Obrigado, presidente. Só faço uma observação, que nossa audiência pública se encerra, exatamente, a audiência pública nossa na reunião da comissão se encerra às 14 horas, quando inicia a nossa sessão plenária. Então, nós temos 15 minutos ainda. Não, serei bem breve, não vou usar 10% disso. Quero agradecer o espaço, presidente, vice-presidente, demais deputados, pela oportunidade que estamos tendo aqui, tanto Fiesc quanto Floripa Airport. Eu tenho certeza de que essa apresentação do aeroporto de Florianópolis também atende aos anseios dos demais 5 aeroportos, pelo menos, que estão em atividade. Deputado Márcio, lá da região de Lages. Quero saudar também o deputado Caro Preso, que fez uma fala bastante oportuna com relação à questão técnica, quer dizer, não é achismo, são dados, né? Também o deputado Jair Mioto, entendemos também que o secretário Lucas e a secretária Mândio serão sensíveis também a essa emenda, né? Ou um aperfeiçoamento da proposta do Executivo junto a essa casa,
para que a gente consiga nos tornarmos mais competitivos. Para finalizar, presidente, quero dizer, saudando também meu amigo Martorano de algumas lidas, quero dizer que eu enxergo esse tema como o principal tema do turismo no Estado no momento. Em que pese a gente ter a questão do centro de convenções, a gente ter outras questões, mas esse tema aqui é o principal tema do turismo catarinense no momento. Então, nada mais adequado do que tratarmos esse assunto da forma adequada aqui nessa casa, especificamente iniciando aqui pela Comissão de Turismo e Ambiente. Novamente, a Prefeitura de Florianópolis se coloca à disposição de forma técnica para fazermos eventuais estudos de impacto na receita estadual e também no impacto que essa conectividade aérea para o turismo pode vir a gerar para Florianópolis e para Santa Catarina. Novamente, obrigado, presidente, pela oportunidade. Muito obrigado, Vinícius. Se os deputados Fabiano, deputado Márcio me permitirem, o que a gente preparou especificamente? Eu já falei no plenário aqui que não se pode fazer concessão de ICMS, ou seja, isenção de... Na verdade, é uma renúncia de tributos sem exigir uma contrapartida. Foi o que a gente percebeu na proposta do governo. Ele fez uma renúncia de receita estimada em 25 milhões de reais ano e não exigiu nenhuma contrapartida. Então, diante disso, o que a gente fez? Nós vamos ver o que os outros estados fizeram para que eles recebessem essas reduções tributárias de ICMS. Em Santa Catarina, se os outros estados estavam oferecendo redução tributária, obviamente Santa Catarina não podia ficar à margem disso. Aquele PL que veio, em primeiro lugar, que a Assembleia rejeitou, devolveu para correção, aquela proposta, ela não mexia na questão da aviação. Então, nós fizemos um alerta para que fosse alterado os índices, para concorrer com São Paulo, principalmente, o Ceará e os outros destinos que adotaram essa nova política. Então, o governo ouviu esse reclame e mandou, então, uma proposta onde ele altera as alíquotas. Mas, como foi apresentado aqui, não exigiu nenhuma contrapartida. Há, então, uma renúncia de receita sem nenhuma outra contrapartida. O que nós construímos, e aí apresentei para a comissão, e eu queria que fosse uma emenda da comissão, não só nossa, mas também dos líderes, como disse aqui o Vinícius, é uma pauta do Estado de Santa Catarina, que se criasse em base mais ou menos o seguinte: olha, nós daremos um desconto de 29% para quem tem 4 voos base em Santa Catarina, 1 voo internacional e 25 destinos. Então, ele entra na faixa dos 29% de desconto. A segunda faixa é de 45% de desconto. No mínimo, 5 voos base em Santa Catarina, 1 voo internacional e mais de 32 voos decolagens diárias. Mais de 32 decolagens diárias. E, para ter, então, o teto, que é os 60% do desconto, 6 bases, por exemplo, tem que voar de 6 aeroportos no mínimo, tem que ter 2 voos internacionais e tem que ter, no mínimo, 38 decolagens diárias do Estado de Santa Catarina. Daí, o que acontece? Nós preenchemos mais ou menos o que faz São Paulo. A gente deixa de pé de igualdade o que tem os outros estados. E a gente quebra, então, esse imbróglio que é a ausência da contrapartida das companhias aéreas. Só uma Sim, pergunta. deputado. Na primeira opção, o senhor não colocou a frequência dos voos ou o senhor simplesmente passou por cima? Para ter 29%, tem que voar de 4 municípios. Mas não colocasse a frequência Não, igual 25 no mínimo. 25 decolagens? Horários durante 24 horas. Ah, tá. Então tá, porque você não tinha lido. Né? É isso? E podem ser somadas, né? Não é só de Florianópolis, podem ser somadas. Então, a gente criou uma escala. E essa escala foi criada em 4 mãos, com a Fiesc, com a Floripa Aeroporto, com a Secretaria de Turismo de Florianópolis. Não é uma coisa que saiu assim da nossa cabeça. Por quê? Porque lá em Inadmissível, nós temos aí o maior parque temático da América Latina, que é o Beto Carreiro World, não tem um voo para esse destino. Como é que nós vamos concorrer, né, como é que nós vamos concorrer, por exemplo, com o Beach Park lá de Fortaleza? Fortaleza, né? É o Beach Park, que tem voo direto para dentro do parque. Deputado, então, essas questões. E se me permite, Claro. como é que a gente não tem um voo para Orlando aqui ainda, pelo amor de Deus?
Estamos na idade Eu não da tenho pedra, voo cara. para Buenos Aires. Que tem de catarinense indo para Orlando toda hora. Nós temos que sair. Eu fui representar a Assembleia Legislativa num evento em Buenos Aires há cerca de 10 dias. Tem que sair daqui, de Florianópolis, tem que ir a São Paulo pegar um avião para ir a Buenos Aires e voltar aqui por cima de novo. Então, essa é uma forma de a gente fomentar isso, também dar uma legalidade para esse tema. Deputado Fabiano? Boa tarde a todos, aos convidados, aos deputados, presidente, a todos os presentes. Eu quero tentar ser prático e rápido, mas na questão de quem voa também, né? E o prejuízo que Florianópolis tem hoje. Se nós pegarmos como base o aeroporto de Chapecó, primeiro que agora só com o azul é vantagem vir de carro do que de avião. 1.000 e pouco a passagem, você gasta R$200 de combustível, está sendo vantajoso vir de veículo. Passar 8 horas na estrada, mas não perder tanto dinheiro. Se eu quero sair como base de Chapecó e ir para o leste do país, a minha vantagem é ir de carro até Curitiba, pegar o avião para Campo Grande, enfim, para cima. Se eu quero ir para o norte do país, eu pego o voo em Chapecó, Campinas, de Campinas para qualquer lugar. E se eu faço um voo internacional, eu pego de Chapecó a São Paulo, eu não passo por Florianópolis. Veja que para todos os destinos não passo em Florianópolis, quem sai de Chapecó. E se eu vou fazer um voo internacional, eu tenho que ir um dia antes, porque não bate os horários dos voos, então eu gasto hotel, gasto alimentação, transporte, tudo em São Paulo e não em Florianópolis. Então e aí o Márcio pode falar, e o Márcio, que é o pisador de Geada Fria da região serrana, pode falar da realidade que eles enfrentam em Lages, que não é diferente, ou seja, quem voa para fora de Santa Catarina ou vem não vai passar por Florianópolis, a não ser quem tem algo a tratar realmente na capital do estado. Quando todos os voos deveriam ter como base principal Florianópolis. Como seria bom se eu for viajar para fora, eu vir a Florianópolis, de Florianópolis eu pego o avião para Orlando, para Buenos Aires, ou seja, para onde for. Então, o tamanho do prejuízo que hoje Santa Catarina tem, pelo que os catarinenses levam para fora, um recurso que poderia ficar aqui, eu poderia vir de Chapecó, passar a noite num hotel aqui para viajar para fora, ou poderia vir à tarde, pegar o voo à noite, enfim, né? Mas hoje eu tenho que ir para outro estado e passar a noite lá, gastar lá. E é o mesmo, e se eu tenho essa dificuldade em sair, é a mesma dificuldade de quem vem. Como é que as pessoas que vêm para Santa Catarina, para onde elas param e para onde elas têm que ir? Então, vejam que realmente isso, o Vinícius ontem nos apresentou um pouco esses dados de como poderia se trabalhar essa questão do ICMS, ouvindo aqui a apresentação também, Simon. É isso que nós temos que construir com a Fiesc, com o governo do estado, uma forma de fazer com que Santa Catarina seja referência na aviação, dê oportunidade para as pessoas viajarem, incentivem as companhias aéreas a estarem mais presentes aqui, para a gente tornar, mais uma vez, a aviação algo palpável, né? E não aquilo que agora voltou a ficar distante da população. Obrigado, deputado Fabiano. Deputado Márcio? Só para contribuir, primeiramente, boa tarde a todos, cumprimento o presidente Ivan Nates, meus colegas deputados, o grupo que se faz presente aqui como convidados. A demanda é importante, refinada, porque a gente precisa realmente pontuar questões de crescimento, de desenvolvimento para o nosso estado. Quero fazer jus aqui também, ex-deputado Eliseu Matos de Lages, ele entrou em contato comigo pedindo também que a gente tivesse uma pontuação em relação que essa redução do ICMS tivesse vantagens para o estado e não apenas uma entrega de mão beijada. Endosso as palavras do deputado Fabiano, que de fato a gente vive essa realidade, e como também trabalhar, por exemplo, com o fomento de transporte aéreo de cargas. A gente tem uma grande batalha para que a gente tenha um porto seco em Lages, que vai beneficiar toda aquela região serrana, o Grande Oeste, e a gente está nessa caminhada e vem ao encontro disso. Então, cumprimento, parabéns. É importante também ter que seja da bancada, né, daqui da comissão e de outros líderes, que a gente possa pegar, creio que a assinatura de todos os deputados, para que a gente possa realmente fazer de forma muito séria, de muito rápida e venha garantir. A questão, às vezes, do imediatismo do governo tem caminhado de forma muito rápida também, sem ter essa acuidade relacionada ao projeto, também creio que possa ser relacionado para dar uma acalmada no mercado. A gente viu que estava bem complicado, que estava agitado, então também
acredito que seja dessa linha. Obrigado, deputado, e parabéns. Obrigado, deputado Márcio. Nós aqui fizemos parte de várias bancadas, né? Bancadas diferentes. Então, eu gostaria de pedir aos deputados que conversassem também com suas bancadas a respeito dessa proposta. Para a gente formar a bancada aérea da Assembleia. E também, não se sabe aqui, efetivamente, quem é base, quem é governo, quem não é governo. O governo ainda não se identifica, né? Efetivamente, não é possível identificar uma base governista, nenhuma base, nenhuma coisa nem outra, né? Como dizem os manezinhos, né? Uma coisa, outra coisa, e as duas não são a mesma coisa. Aqui na Assembleia ainda não se consegue identificar muito bem o que é o quê. Então, de sorte que nós gostaríamos de convidar, de que os deputados levassem aos seus blocos parlamentares, né, essa proposta, e também conversar com o governo. Não é isso que a gente pode ceder, mas nós podemos ceder isso. Né? Que isso é a verdadeira construção, né, política que a gente espera. Não, Comissão de Turismo, a proposta que vocês apresentaram, ela não agrada o governo, mas nós temos outra proposta. É isso que a gente também espera do governo. Esse é um início de uma conversa que nós abrimos as portas, né, deputado Márcio, para que também o governo venha com a contraproposta dele, porque, sabe, a gente... não vamos aprovar essa, mas vamos aprovar uma alternativa, para que a gente não tenha debates no plenário, possa sair praticamente com isso aprovado já nas lideranças. Deputado Caro Preso. Eu acho, senhor presidente, que eu torno a minha fala. Desde que o nosso arrazoado seja forte, o governo tem que fazer uma aposta. Eu acho que todas as evidências levam que o governo tem que abrir mão de alguma coisa para ganhar lá na frente 500 vezes mais. Estamos falando aqui em geração de empregos, em movimentação da economia. Então, nós não estamos falando de pouco dinheiro, pouca coisa. Torna a dizer, o pensamento curto da política partidária destruiu o Estado de Santa Catarina. Nós temos que remontar. Esse é a grande verdade. As pessoas não acreditam em evidências e não fazem projetos de longo prazo. Esse é o problema. Então, vamos pensar grande e vamos nos tornar grandes realmente e desenvolver o nosso potencial. Essa é a coisa. Talvez o governo aí que tenha ganho por 71% tenha a autoridade suficiente de fazer essa mudança. É verdade. Eu registro a presença do deputado Titon. Deputado Titon, só para informar Vossa Excelência, nós estamos tratando aqui na comissão, já praticamente uma hora, dessa proposta. O governo remeteu para a Assembleia Legislativa a nova proposta de ICMS, né? E dentro dessa proposta de ICMS tem uma alteração da querosene, do Avigás, do combustível de aviação. E a comissão detectou, e a Floripa Aeroport, e a Fiesc, e também a Prefeitura de Florianópolis detectou que há uma renúncia de receita sem uma contrapartida. E a comissão se reuniu hoje para apresentar uma proposta dessas entidades, no sentido que o governo, que as empresas nos deem a contrapartida, número de voos internacionais, escalas mínimas, para poder receber essa redução de ICMS. Tá certo? Obrigado. Deputado Ivan. Claro. Quem? Deputado. Como sugestão de encaminhamento, em cima do que Vossa Excelência acabou de relatar, nós podemos ou temos um contato com o próprio Executivo ou via líder do governo, porque o projeto é excelente, o Executivo só tem a ganhar, o Estado só tem a ganhar. Então, acho que nós podemos articular isso para que não haja nenhum entrave em votações, coisas assim, para que seja aprovado, porque realmente, se não articularmos, às vezes vira uma confusão. Então, acho que Vossa Excelência pode conduzir isso com o líder do governo ou com o próprio Executivo ou a comissão, me coloco à disposição também para acompanhá-lo ou ajudar nesse sentido. Muito obrigado. De fato, o governo tem conhecimento, né, através dos próprios trâmites internos aqui da Assembleia. Tem o pessoal do governo que acompanha todo esse procedimento. E a nossa audiência é justamente para isso. Nós esperamos que alguém do governo, e certamente o pessoal do governo, ligado a essa questão, está nos acompanhando,
e deixar a comissão à disposição, né, do próprio governo do Estado, das pessoas, das secretarias responsáveis, para que a gente possa evoluir nesse debate. A previsão de votação do ICMS não tem. Depois da reforma. Mas ainda nesse semestre, né? O prazo é 30 de junho. Aproveitando aí, queria pedir desculpas por Claro, me que isso. atrasar, porque realmente a reforma administrativa está pegando todo o nosso tempo. Nem no plenário não temos conseguido participar, porque nós temos que cumprir o prazo, né? Então, agora há pouco a gente estava tentando fixar um calendário com o presidente, ele achando que nós não íamos cumprir a reforma nos 45, mas vai dar. Despichado, mas vai dar. E logo em seguida ele vai pautar daí essa questão da LDO. Gostaria de colocar em pauta, presidente, se me permite, diligências, que a gente possa encaminhar, então, essa proposta ao governo, haja visto que vai tardar um pouco a questão da votação, para que eles possam ter conhecimento formal então, e a gente possa, se caso a vossa excelência entenda também, a gente possa marcar num segundo momento com o executivo e ir lá conversar com eles, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou me comprometer a protocolar a emenda, nossa proposta, com o líder do governo e solicitar um representante do governo que venha conversar conosco aqui na comissão a respeito disso. Não sei se esse é o procedimento, então. Correto? Então, fica assim, acolhida a sugestão do deputado Márcio, nós vamos protocolar a emenda junto ao gabinete do líder do governo e pedir que na próxima reunião da comissão, a gente receba aqui alguém do governo para nos passar informações a respeito dessa proposta. Eu informo ao senhor César que o pedido que o senhor efetuou ao deputado João Amin foi encaminhado ao governo no dia 30 de maio e encontra-se lá na Secretaria, na Casa Civil, encontra na Casa Civil, e foi indicado como proposta. Foi feita uma indicação de uma proposta de alteração na alíquota de ICMS, já se encontra na Casa Civil. Para igualar, então, combustível de aviação como um todo, né? Não, eu não posso dizer efetivamente o que tem no conteúdo, só sei dizer que o que vocês solicitaram, já dia 30 de maio, foi entregue à Casa Civil para providências. Tá certo? Senhores, muito obrigado pela presença a todos. Mais uma vez, uma ótima reunião a gente teve, muito produtiva.